Éramos todos descendentes de Noé. Todos nós. Após o dilúvio, após aquelas águas secarem, nossos antepassados saíram da arca. Sem, Cã, Jafé, suas linhagens se espalharam. Mas nós nos estabelecemos numa planície. Sinar, chamavam. Uma terra plana, fértil, onde o horizonte se perdia de vista. E falávamos a mesma língua. Vocês conseguem imaginar? Uma só língua para toda a humanidade. Cada palavra compreendida por qualquer homem, mulher ou criança. Não havia confusão, não havia mal-entendidos. Quando eu gritava, mais betume aqui, todos sabiam exatamente o que eu queria dizer. Mas os homens sempre querem mais. Foi ideia do povo, ou talvez de alguns líderes entre nós, não importa mais. Vamos fazer tijolos? Gritaram nas ruas. Se você gosta de histórias bíblicas contadas de forma única, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Agora, voltemos a esta narrativa. Vamos queimá-los bem queimados. E assim fizemos. Dia e noite, os fornos ardiam. O betume borbulhava como sangue fervente. Usávamos betume em lugar de argamassa, material forte, duradouro, nada de pedra comum para nós. Vamos edificar uma cidade, bradavam os arquitetos, e uma torre cujo cume toque nos céus. Nos céus, vocês ouvem isso? Queríamos tocar o próprio céu. Já podíamos ver por quilômetros ao redor. As outras cidades pareciam formigueiros lá embaixo, e ainda nem estávamos nem perto do fim. Queremos ser lembrados. Queremos que o mundo inteiro saiba quem somos, dizíamos uns aos outros, para que não sejamos espalhados e esquecidos sobre a face de toda a terra. Vamos construir algo tão grandioso que nossos nomes ecoem pela eternidade, como se fôssemos deuses, como se pudéssemos nos igualar ao Criador. Cada manhã eu subia aqueles degraus de tijolo, cada manhã mais alto. Minhas pernas doíam, meus pulmões queimavam, mas que orgulho terrível subia junto comigo a cada degrau. No 20º nível, começamos a sentir o vento diferente, mais frio, mais, como dizer, divino. As nuvens passavam tão próximas que eu poderia tocá-las. Estamos chegando, gritávamos uns para os outros. Mais alguns níveis e estaremos nos céus. O trabalho nunca parava. Turnos de dia, turnos de noite, as tochas iluminavam nossa ambição insana. O betume grudava em nossas roupas, em nossos cabelos, em nossa pele. Foi no 30º nível que eu notei. Ou talvez tenha sido no 28º. Os números não importam mais. Começaram os murmúrios estranhos. Jabel, meu companheiro de trabalho, me disse algo que eu não entendi. Ele falou, moveu os lábios, fez gestos, mas as palavras eram como o vento, sem sentido. O que você disse? Perguntei, e ele me olhou com a mesma confusão nos olhos. Então começou o caos, real, total, absoluto. Tragam mais tijolos, gritei para uma equipe de carregadores. Eles me olharam como se eu fosse louco. Gestos desesperados, apontando, mostrando o que eu queria. Nada de compreensão. O capataz berrava ordens que ninguém mais entendia. Os arquitetos discutiam projetos em línguas que nasciam na hora. 3 homens tentando levantar uma mesma viga, cada um puxando para um lado diferente porque ninguém conseguia coordenar o movimento. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eu não ouvi, mas senti. Oh, como senti! Era como se o próprio ar ficasse mais pesado, mais denso, como se alguém gigantesco estivesse observando nosso trabalho insignificante. E então ele confundiu nossa linguagem. Ali mesmo, no meio do trabalho, no meio de nossas ambições, ele multiplicou nossa única língua em dezenas, centenas de línguas diferentes. Imaginem o desespero. Um dia falávamos todos a mesma língua. No dia seguinte éramos estrangeiros uns para os outros. Irmãos que não se entendiam, pais que não compreendiam os filhos, maridos e esposas tentando se comunicar por gestos.
A construção parou. Como poderia continuar? Como se constrói uma torre quando ninguém entende as ordens? Quando eleve o tijolo, soa como grunhidos animais para quem ouve? Começamos a nos agrupar. Os que falavam sons similares se juntavam. Famílias inteiras descobrindo que compartilhavam a mesma nova língua. E lentamente, muito lentamente, começaram a migração. Alguns foram para o norte, outros para o sul. Uns seguiram o sol nascente, outros o perseguiram quando se punha. A grande planície de Sinar, que antes abrigava toda a humanidade unida, se esvaziou como água escorrendo por rachuras na terra. A torre ficou lá, inacabada. Monumento à nossa soberba. Babel, passaram a chamá-la. Confusão. Porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Eu fiquei até o fim, olhando aqueles tijolos que carreguei, aquele betume que misturei, tocando as paredes que ajudei a levantar com estas mãos calejadas. Sabem o que é mais espantoso? Não foi raiva que senti do Senhor, foi entendimento. Como se, pela primeira vez, eu compreendesse quão pequenos éramos, quão ridículos éramos tentando construir uma escada para o céu quando ele pode descer e subir quando quiser. Nós queríamos fazer um nome para nós mesmos. Acabamos dando nome à nossa própria confusão. Hoje, vocês falam línguas que nasceram naquele dia. Cada idioma que existe, cada dialeto, cada forma de comunicação humana, todos têm suas raízes naquele momento de confusão divina. Quando abrem a boca para falar, estão repetindo o eco daquele julgamento. E toda vez que não conseguem se entender uns aos outros, toda vez que uma palavra se perde na tradução, toda vez que se sentem estrangeiros em sua própria terra, lembrem-se de Babel. Lembrem-se de que um dia, muito tempo atrás, todos falávamos a mesma língua e perdemos isso quando tentamos ser mais do que éramos. A história continua com você. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e comente qual outra narrativa da Bíblia você gostaria que fosse narrada. Até o próximo vídeo.